Grande é o Senhor, que lembrou de mim. Grande é o Senhor que me resgatou. Grande é o Senhor que me chamou, me adotou, sou filha. Grande é o Senhor que está me ensinando a andar em obediência ao Pai. Grande é o Senhor que está me ensinando a honrar, a ser obediente. Grande Ele é, muito grande. 1985, 22 de setembro, nasceu Sônia Maria Roble. Rejeitada pelo homem. Meu pai biológico disse que veio me ver, falou para minha mãe, eu volto amanhã para registrar. Faz 38 anos que eu nunca conheci ele. Sei algumas coisas, né? Me disseram que é brasileiro, que era um homem casado e que desapareceu, nunca mais voltou. Imaginem uma criança de uma família de muito escasso recurso, crescendo nesse ambiente disfuncional, sem Jesus, tendo que se defender. Eu virei uma leoa, mas tendo que ser forte, comecei a matar minhas emoções, comecei a rejeitar qualquer tipo de emoção na minha vida. Eu não aceitava carinho, abraço de ninguém. Eu não chorava mais por mortos, falava tem que morrer mesmo. Essa fui me tornando eu. Acredito eu, pela falta de paternidade. Eu tive que ser valente, tive que ser gigante no meu tamanho. E eu tive que peitar o mundo, né? Eu tive que ir com todas as minhas forças, lidando com a rejeição, lidando com as necessidades. Minha mãe era muito ausente, ela teve que trabalhar como doméstica para me sustentar. Cresci grande parte com minha avó, um pouquinho com minha mãe, outra parte eu e meus vizinhos. Foi assim. Fui estudar, me formei com muita dureza no coração, muita estrutura de orgulho. Rompi, estudei direito, rompi, improvável, inacreditável, a Sônia daquela família se recebeu. Nessa caminhada conheci meu esposo, estamos há 20 anos juntos, desde os 17 se conhecemos, muita briga, muita mentira, mas fomos avançando, até que cheguei aos 31 anos, quando já eu estava muito cansada, sentindo-me muito só, uma solidão muito forte dentro de mim. Até que um dia alguém vai bater lá. Chegou uma pastora na minha casa. Acabei de ganhar minha bebê. Sem perspectiva, mesmo formada, um vazio. O título não preencheu o vazio. Ser reconhecida não é nada. Para mim não bastava, não faltava algo. Até que chega a pastora Helena na minha casa e prega Jesus. Eu meio aceitando, mais ou menos, né? Mas ali foi lançada uma semente de esperança na minha vida. Passou alguns dias, eu comecei a frequentar. Eu vou lá só para espiar eles. Se eu ver um erro nele, eu abandono tudo. Com essa mentalidade. Eu vejo ele uma contradição, porque eu fico olhando, né? Tem uma contradição, eu já me travava com a pessoa. Eu vejo uma contradição neles, eu deixo. Não vou mais congregar e Jesus não é verdade. Nesse tempo, então, começa a grande revolução na Sônia. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Esse tem sido minha palavra. Obrigado, Jesus. Aleluia. Jesus me pegou. E me fez esvaziar de mim mesmo. Como diz o Robortella, que amor é esse? Que amor é esse que rompeu minhas razões e me esvaziou? Estava cheia de razão, cheia de armadura. Me esvaziou, começou a me fazer uma mulher mansa, disposta a escutar correção, disposta a ser direcionada por um Deus que eu não conhecia. Eu estou descobrindo a esse Deus como um pai. Estou descobrindo uma ordem, o que é ser do reino de Deus. Como a ordem, como há uma autoridade quando falamos de Deus. Bom, Jesus me pegou esse dia. Eu comecei a viver algo novo, experimentei o poder de Deus. Tive uma experiência muito forte com o Senhor. Ele me tocou, eu acho que eu entrei no céu, o céu entrou em mim, eu não sei o que aconteceu esse dia. Desse dia também, dessa experiência eu levantei e nunca mais fui a mesma. Foi afirmando meus passos. Fui entendendo por que era tão leoa, né? Na minha infância, o Senhor foi falando comigo e me mostrando que na realidade Ele sempre esteve comigo. Eu nunca tive isso. Parecia só Ele me cuidou, me livrou de estupros, quase fui estuprada por um tio, e Ele me livrou. Outros tentaram e eu fui livrada sempre. Ele sempre esteve comigo. Eu estou conseguindo ver a mão dele em épocas da minha vida, na minha juventude. Me livrou do vício e me deu uma graça para entender, a saber ler e entender as coisas. Esse é o meu Deus, meu Pai. Chegamos, Jesus pegou meu marido, pegou ele, falou para ele, vai lá e fala tudo a verdade para a Sônia. Ele falou, quase morri de dor, até meu cabelo doía. Realmente dói tudo quando vem uma verdade tão grande na sua vida. Meu esposo falou coisas por coisas que ele fazia nas minhas costas. Ele trouxe a luz. Eu odiei esse homem por 1 ano. Fiquei lutando por 1 ano. Até que um dia eu decidi. Eu vou lutar com Jesus. Eu não vou perdoar ele com minha força. Eu vou matar ele, mas... Até que um dia eu decidi seguir um conselho. Irmã, quando vem a guerra, comecei a adorar, comecei a orar. A pastora Helena me falou. Eu decidi, depois de 1 ano, começar a pôr em prática isso. Comecei a adorar, a entrar, a buscar Deus incansavelmente. Até que eu estou vivendo, eu sei que ainda falta, mas eu estou vivendo um perdão. O perdão com meu esposo. Até porque esse Juan que eu conheci há 13 anos já não é o mesmo. Ele é um novo homem. E o Espírito Santo, cada vez que eu queria atropelar ele, falava, filha, não é assim. Ele é tão vítima como você. Então a gente foi ajustando, começamos a trabalhar e a luz no nosso meio. Servimos ao Senhor na luz. Não tem em mim dúvida sobre ele e dele sobre mim. Está tudo limpo, claro. E começamos a trabalhar junto. E o Espírito Santo sempre pegando a briga do lado dele, né? Me corrigindo, filha, não é assim, não é assim. Hoje em dia a gente está muito melhor como esposo, como esposa. E ele está sendo restaurado no sacerdócio dele. E é muito bom quando o homem é restaurado no sacerdócio. É muito bom. Eu tenho experimentado a diferença.
de um homem sem Jesus e de um homem com Jesus exercendo o sacerdócio. É algo, põe ordem na casa, realmente a gente se sente protegida, porque o fato que eu tive que aprender a ser cuidada pelo meu esposo, algo que eu não conseguia, porque eu sou a valente, eu tive que aprender assim. E realmente meu esposo virou um outro homem, agora eu estou conhecendo o Juan. O Juan, filho de Deus. O outro Juan não conhecia mesmo, e agora o Juan faz 8 anos que nasceu de novo. Faz 8 anos que a gente nasceu de novo, então estou conhecendo ele, e o homem de Deus é muito bom. Tem seus erros, mas é quebrantado pelo Espírito Santo. É quebrantado a pedir perdão. Não tem medo de pedir perdão e de se expor. Esse tem sido o meu esposo transformado por Jesus. E exercendo o sacerdócio. Ele dá direção para os meus filhos. Até isso eu tive que aprender. Ele fala, não, a Ashley não vai ali. Mas deixa ela aí, o que tem? Não, eu tenho direção, ela não vai. Tá bom, não vai. Estou aprendendo, tá bom, não vai. Por alguma coisa, ele está falando. Então, Jesus é bom demais. Ele merece nossa honra, nossa dedicação, nossa gratidão. Tenho 3 filhos, coisa que eu não pensava ter. Nunca teria filho se Jesus não me pegasse. Agora estou com 3, né? Agora já falei, você tem 3 filhos? Já me falaram, já é ao contrário, né? Antes eu não tinha, mas agora já é. Tem 3 filhos? É. Eles são umas bênçãos. A Ashley, minha primogênita, o Fernando do meio e a Elisa, a pequenininha. São uma bênção e estão tendo o privilégio inestimável de crescer como o povo de Deus, filhos de Deus, na presença de Deus. Ser parte desse povo tão lindo do reino de Deus. E eu não tinha paciência com crianças. Nem comigo tinha. Essa era eu. Essa Sônia que era impaciente, exigente, ao ponto de não tolerar o erro do outro. Mas Jesus ensina, desmonta a gente direitinho. Me traz para, né? Porque eu não decidi, eu não falei, eu vou me converter e eu vou ir lá congregar com o Valdoir e a Helena. Eu nunca falei, né? O Senhor que me trouxe baixo essa autoridade. Eles são autoridade na minha vida porque o Senhor colocou eles. E o Senhor me trouxe a eles. E engraçado que o ministério cuida de crianças, né? A pessoa que com criança, você não pode errar. Mas tinha um senso de justiça muito forte dentro de mim, uma sede. E o Senhor tem usado isso a favor dessas crianças. Tem quebrantado o meu coração a favor dessas crianças. E tem me dado visões, experiências com essas crianças. Tenho usado aquilo que eu desisti de ser advogada, não pretendo ser advogada atuante. Eu sou missionária. Mas o que eu puder usar disso para beneficiar uma criança, eu usarei para honrar o Senhor. Amém. Se for preciso eu me capacitar, eu vou me capacitar. Ele vai dar o recurso para beneficiar o povo dele. As crianças deles, eu farei. Mas eu não farei nada para eu me sustentar por meio desse trabalho. Eu acredito que o Senhor pagará a conta. Mas explica que você é advogado de criança. Sim, e estou chegando ali, né? Então eu estou usando essa profissão para as crianças, para a casa das meninas. Tudo que eu puder, eu vou estar, sempre. Sempre que eu puder, eu vou estar dando minha mão. Sem nenhum interesse. E as crianças que eu fui chegando junto com o pastor e a Nations Help.
essas crianças precisam de pessoas que amem elas. E amar elas é amar sem olhar os pais delas. Porque se você for olhar os pais dela, você não vai dar nada para elas. Essas crianças precisam de compreensão. Precisam ser entendidas. Precisa alguém para gritar por elas, brigar por elas. Mas precisa de um gesto de amor. Precisa de um abraço. Precisa de alguém falar por eles. Aí entro eu, né? Junto com a Nenchos, com a Autor de Justiça Paraguai, a gente tem ido atrás e tentado estabelecer a justiça do reino a favor delas. Tem sido levado alimentos a elas. Primeiro a justiça. Eles ficam muito felizes quando recebem a cesta de alimento. Opa, veio ovo, eu vou comer ovo. Coisa tão corriqueira para alguns, para eles é ouro. Tem criança que ama, como que fala, mortadela? Salame. Salame, mortadela. Uau, mamá, veio salame, mortadela. São pequenas coisas que a gente tem tudo e tem se queixado. Eu mesmo tenho me queixado de tantas coisas, mas quando eu lembro da Rosalia e dos meninos lá, Senhor, me perdoa. E outros tantos. Essa é uma ferida muito grande na minha nação. Paraguai não conhece Jesus. Então, em consequência, há uma desordem espiritual muito grande nesta nação. Os papéis são invertidos. O pai parece uma mulher e a mulher tem que guerrear com todas as forças para dar de comer para o filho, para o homem, e o homem está ali, algumas vezes está ali, mas nem registra o filho. Mas ele é o pai. Esses são uma desordem espiritual muito forte e grande aqui na minha nação. Outra ferida muito forte aqui é a falta de paternidade. Eu sou uma, ou eu era. Porque Jesus me adotou e eu creio e eu vou caminhar nessa verdade. E eu quero cada dia mais, como diz. Pai, eu sempre falo para ele, Pai, eu quero ser uma canção que o Senhor gosta de ouvir. E eu quero ser uma fragrância que o Senhor gosta de sentir, Pai. Eu quero ter um coração puro, Pai. Eu quero te obedecer, aprender a te ouvir e te obedecer, Pai. Essa é a minha oração. E eu tenho orado a Ele por essas crianças. Porque é muito forte a dor de não ter um pai que te cuide e que te proteja. E a falta de paternidade tem desencadeado a falta de identidade nessas crianças. Não tem identidade. Alguns nem existem no estado paraguaio, não são registradas. Mas lembrem que isso vem lá de cima, que é a desordem espiritual que existe. O pai que está ali não tem essa força de ir registrar o filho. Não tem essa força de dar o segundo passo de ir e tirar com ele o RG dele, que seria a cédula de identidade. A mãe, muitas vezes sozinha, não tem tempo, trabalha todo dia, não consegue dar esse passo. Algumas vezes o problema é só R$100. Mas para eles é um problema tão grande, é uma montanha que não pode ser vencida na visão dele,
desde a perspectiva deles. E ali chega a igreja, né? Os filhos de Deus que já estão entendendo. Para resgatar esses irmãozinhos que precisam ser resgatados. Precisamos dar a eles integridade, identidade e apresentar a ele o poderoso Deus. E apresentar ele ao Pai Celestial. Precisamos nos mover nessa direção, irmãos. Temos que reunir esforços e não ter travas para a gente se doar. Doe seu tempo, doe seu recurso, doe sua oração. Doe a favor daqueles que estão clamando e necessitando. E o Senhor tem me dado 3 canções para eu ensinar essas crianças e ensinar uma forma de dizer, para levar elas a se renderem em adoração ao Senhor. Uma delas diz: grande eres tu, maravillas haces tu, no hay otro como tú. Essa canção o Senhor falou, ensina elas. Elas não me conhecem, mas elas vão ver quão grande sou eu. Eu achei que era algo de mim. Mas uma irmã que lá a gente foi no discipulado e ela já chegou falando, o Senhor me deu uma canção, então é de Deus. Eu falei, grande eres tu, ensina elas a conhecer o Deus dela é grande. Não importa aquele aterro, não importa aquele lugar, elas vão ver quão grande é o seu Deus. Outra canção, a ti me rindo, ensina as além a se renderem a mim. A ti me rindo, te quero conocer, más de ti conocer. E eu passo isso em Guarani de novo para eles. O que quer dizer a ti me rindo? Outra canção que o Senhor tem me levado e eu tenho desafiado o irmão Giovanni que se uniu a essa caminhada comigo. Ele é o do louvor comigo, né? Ele nos ama. Da Cristine Declare. É bem, essa daí eu não vou conseguir cantar, que é bem alto. Mas é, Ele nos ama, oh, Ele nos ama, oh, Ele nos ama, quanto Ele nos ama. Essas canções o Senhor tem direcionado para introduzir nos meios que eu estou indo, para eles entenderem que eles são amados. Que o nosso Deus é grande e que a gente só precisa aprender a se render a Ele. A rendição para um país que as crianças se mandam e tem que ser forte desde criança. O menino tem que ser homem, tem que aprender a ser duro. É um fator muito grande, porque a gente vai ter que se dobrar ante de um Deus. E vai ter que aprender a obedecer ao nosso Pai. Porque toda obediência a Ele é por amor a nós mesmos. Só nós somos beneficiados por essa obediência. O Senhor é perfeito. O Senhor não precisa da sua obediência para Ele ser mais grande. Nossa obediência nos beneficia, nos protege e nos faz crescer. E nos faz andar em ordem como filhos de um Deus tão poderoso. Então, a desordem espiritual, irmãos. Ontem alguém ficaram assim um pouco desesperados por algumas situações. Queria pontuar isso. Que a Nations, que com a gente já está entrando. Estamos indo e estamos dando os passos com inteligência, com sabedoria do Senhor. Estamos movendo os elementos a favor dessas crianças.
No jurídico, tudo que aquilo eu possa fazer, eu faço, eu passo lá para Isabel da Nation, né? Pastor Leonardo sempre, vamos, Sônia. Isso daí tem me animado, né? Não tem trava, vamos fazer. Eu não sei como, mas vamos fazer. Lá aquele painheiro saiu lá porque ele falou, Sônia, eu não tenho mais, vem lá, vamos fazer. Então já não tem essa trava. Então Deus vai vir sim, vai pagar a conta, aleluia. Então a Nations, nós aqui, a Atos, eu como membro dessa instituição, dessa igreja aqui, local, a gente tem ido atrás no jurídico, já temos crianças que já têm identidade, foi rompido isso no mundo espiritual, são 8 crianças que já têm identidade. 4 irmãos, são 4 irmãos. Era R$200 que gastavam ali nessa situação, mas essa família não tinha. Tem pai? Tem mãe? Tem, mas eles estão tão cegos que não conseguiria mesmo se tivessem, não iriam, porque é algo espiritual, muito forte, no Paraguai. Tem 3 crianças que a gente foi lá na casa do Charlie, não sei quem que foi. Aquelas crianças lá já têm identidade, graças a Deus. Demorou para chegar, mas chegou. Eu já estou com recurso na minha mão para ir atrás de mais identidades. Eu já estou dando os passos nessa direção. Então, só que isso leva tempo, tem os processos dele e também carrega muitas coisas. Por exemplo, o fato específico de ontem, que é a dona Laureana, mãe do Joel Cristaldo. Ele é o indígena, ele tem documento, mas os 2 irmãozinhos deles nunca foram nem registrados. Não existe no estado do Paraguai o nome deles. Para fazer isso tem algumas questões jurídicas que eu vou resolver, dinheiro já tenho. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar essa senhora, colocar num carro, trazer até a Polícia Nacional, fazer os processos com ela, porque elas não entendem, não leem, e o pessoal não tem paciência. Aí, pego elas, faço o segundo passo e levo lá na outra Polícia Nacional para tirar a identidade. Então, vou ter que fazer o que isso quer dizer? Que eu vou ter que fazer uma movimentação de recursos, de tempo e de disposição, né? De levar e falar por elas. Porque elas chegam lá na Polícia Nacional, não conseguem nem falar, né? O que você quer? Mais ou menos assim mesmo trata o polícia, né? Assim, não tem esse trato de dirigir a pessoa. E a pessoa nem lê. Imagina o que é para ela ir tirar uma identidade, né? Para mim é corriqueiro, mas para elas... Então, esses passos a gente tem dado. A dona Salvador, a mãe do Charlie e do César, eu falei para ele, Charlie, Diosnele e a Samira, eu falei, vem até a igreja que eu arranjo um caminhãozinho e a gente vai nesse caminhão até lá na outra ponta para tirar a identidade. E eu fui, falei, conversei e a gente deu esse passo. Agora já aconteceu. Isso foi rompido, então. Leva seu tempo. Há um desespero em mim, mas também, como dizem, né? Temos que ter a qualidade da coisa. Porque só números não traz transformação. Só necessidade, Deus sabe que todo mundo precisa. Eu preciso. Eu tenho minhas necessidades. Cada um temos. Então o Senhor vai movendo e rompendo. Eu estou disposta. Eu tenho ido. Tenho matado meus leões, meus ursos no caminho. O leão e o urso não estão naquela casa até em mim. Morrer para o meu orgulho, para o meu egoísmo, para o cansaço e chegar lá. Toda segunda. Toda quinta. Toda terça-feira. Esses são os leões que eu estou matando. E também aparecem alguns leões extra no caminho também, né? Mas aí já é com Deus, aí já é com o Pai. O Pai não deixará que a gente seja atingido. Joel, essa família está sendo já socorrida já tem alguns meses com cesta. Esse é o primeiro passo que a gente entendeu aqui, porque eles passam fome. Então, você garantindo o alimento, você já traz uma paz para a criança. E acaba beneficiando o pai, que é alcoólatra. A mãe, que não entende nada, está mais para lá do que para cá. Mas o Joel está sendo alimentado. Todo mês direitinho está sendo alimentado.
A cesta dele tem 10 quilos de arroz, 5 quilos de açúcar, 2 quilos de feijão, 2 litros de leite, uma cartela de ovo, mortadela, macarrão, 5 quilos de macarrão. Tem para sustentar eles todo mês. Farinha. Ali tem tudo que é para guerra no Paraguai. Tem farinha, óleo, ovo para fazer tortilha e cocido. Erva, né? Erva não pode faltar porque faz cocido, um tipo de chá. Então o Roel está sendo alimentado. Veio algumas vezes outras doações de roupa, eu já vou encaminhando, já penso, para quem que eu vou levar? O Roel tem ganhando roupas. Mas o trabalho é grande. A educação, outro rompimento. Bem lembrado, pastor. A gente lutou muito para ter uma professora que tenha o coração. Porque imagina você receber essa criança suja, né? Não muito perfumada, para entrar com você na sala e você ter que pegar a mãozinha e ajudar ela a escrever. A afirmar ela na identidade dela. Porque tem criança ali que não consegue ir na escola, irmãos. Você vai falar, mas por que não vai na escola? Você pode comprar todo para ele. Tem caso ali que ganhou tudo, uniforme novo, mas ele não consegue entrar na escola, irmão. Não consegue romper, ele se sente nada. Sabe o que é uma criança se sentir nada? Esse daí eu tenho escutado, eu não me sinto nada. Eu não sou vencedor, sou perdedor. Eles falam que se sentem assim. E isso tem refletido na vida deles. Ele vive como um perdedor, ele não consegue pisar na escola, ele se sente rejeitado. E a bênção da professora e do diretor não ajuda. Eu tenho que brigar lá para eles matricular essas crianças. Mas eu vou brigar com eles. Porque eu já vou lá para matricular, eu já me apresento como advogada da associação da Nation Help lá. Eu venho para falar em nome deles. Você tem que matricular direito. Quanto eu custo? É problema de dinheiro? Eu tenho, já vou com dinheiro, né? Já desafio eles. Já desafio. Esses dias a Flaviana foi comigo. Flaviana, você tem aí tudo 200 mil, a gente vai pagar agora a matrícula. Já paguei tudo dos filhos da Rosalia. Mas sabe, essas crianças, irmão, é muito tremendo, porque o Juan Ramon, filho da Rosalia, o Francisco, o Nelson e o Ronaldi, o Nelson que não está rompendo, mas preciso de oração. Orem, irmãos. Lembrem-se do Nelson Davi Figueiredo. Orem porque ele está sendo mais atacado na área da rejeição. Ele não consegue romper. É o mais velho? É o do meio. Mas o Juan Ramon já é um fruto daquela salinha lá de reforço escolar que ele foi recebido com amor por aquela professora. Que falou para ele, você é digno, sente aqui e estude. Veio aqui, abraçou ele, mesmo todo sujo, com cheiro de lixão, abraçou ele e fez sentar. E sentou perto dele e fez ele escrever. Ele já está fluindo. Segundo ano que está indo, pastor. Estamos matriculando ele. O Francisco Ramon levou mais um ano de reforço, ele lá, mas esse ano ele está indo. Já está rompendo, vai, já está indo. E o Ronald Davi, o mais pequenininho, ele vai. E esses dias ele foi abençoado com a bicicleta. Alguém mandou bicicleta, imagina só. Como que é luva na mão, como diz. Ele vai de bicicleta na escola, então foi um gás que ele recebeu. Então eles estão rompendo, mas primeiro foi rompido na estima dele lá dentro. Lá com a professora, lá naquele reforço que todos aqueles que apadrinham faz parte. Você não está lá, mas seu dinheiro está movendo tudo isso. Entende? Está movendo. O Nelson tem mais dificuldade. Eu vi que nele caiu muitas coisas a mais, né? Rejeição, muitas outras coisas espiritual. Então eu peço já oração por ele, para ele romper e ele se sentir capaz e digno de pisar uma sala de aula. Orem por ele. Agora está chegando tem mais 3 crianças também que eles não lêem. O que é o sistema? Ele é burro mesmo, ele não sabe ler. Ele não vai mesmo ler. Mas na realidade é falta de oportunidade, é só uma oportunidade.
Eu nunca que conseguia passar em matemática na escola porque eu não tinha oportunidade. Até que um dia minha mãe conseguiu R$ 20 naquela época, pagou uma professora e eu consegui passar. Era só uma oportunidade. Mas o diferencial do povo de Deus é oportunidade com amor. Oportunidade com correção, para crescer. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. O Pai vai na sua frente e vai abrir portas para você avançar. Isso eu tenho falado para essas crianças, pregado para elas no nosso culto. No culto da terça, eu fui lá atrás de 7 crianças do projeto. A gente se reunia na casa de uma irmã, de repente Deus traz 66 crianças. É uma igreja lá de crianças, pastor. Nem todas estão na Nation, só 7 delas estão. Mas já é um culto, uma igreja, uma congregação de crianças lá. Toda terça, 3 horas da tarde, eles já me estão esperando lá. Eu me assustei, mas eu falei, bom, se Deus está trazendo. São 66 crianças toda terça, fiéis que estão aprendendo quão grande é seu Deus. Estão aprendendo a receber amor e disciplina e correção também, né? A estar em ordem no lugar, a respeitar, a ser respeitado. E está aprendendo, escutando que eles são vencedores e eles vão vencer. Porque o Deus está olhando para eles. O Todo-Poderoso quer alcançar elas, quer resgatar elas. Porque eles já estão derrotados desde criança. Imagina só com 6 aninhos você se sentir perdedor, se sentir que você não vai romper. 6 aninhos aqueles meninos têm. Fica a dica, irmãos, quando a gente for lá terça-feira, abracem esses meninos, vocês, porque eles querem abraço. Eles querem ser abraçados. Os meninos, eu me surpreendi com os meninos. Vocês querem abraço do pastor, esse homem de Deus? Falei, um pastor que foi visitar a gente lá. Todos os meninos levantaram. Estão clamando por amor. Os meninos receberam um abraço lá. Abracem eles. Vamos oferecer para eles o abraço dos irmãos em Cristo Jesus. Faça sentir o amor de Jesus a eles. Com um abraço, com um aperto de mão. Faz toda a diferença. A rebeldia que há neles é por falta de paternidade. É por falta de amor. É por falta de Jesus. Mas Jesus está chegando lá. Escutei uma palavra. Dizem que eu e meu esposo lá estamos sendo Juan Bautista. Juan Bautista, preparando aquele caminho. O Senhor está vindo atrás de nós para pegá-las com fogo, o Espírito Santo e selar elas. Em nome de Jesus, eu creio. Essa é a nossa esperança. Porque essas crianças sendo seladas, nunca mais crerão que não são nada. Lá a terra, um homem falou para mim, eu fui para... Você pode perfurar aquela terra lá para mim? Eu fui cotar preço com o pastor, ajudar o pastor Valdoir, com relação ao terreno. Aquela terra é malvada, ali só tem pedra. Não, mas o bom já está vindo, que vai esmurecer toda a pedra, em nome de Jesus. Lá, Jesus vai fazer a obra, eu creio. Amém. E já está fazendo. Amém. E vocês estão fazendo parte. Esses dias, para terminar, né, que eu já estou estendendo demais, para terminar uma experiência muito especial e tremenda ali no São Lourenço, num culto com as crianças. Eu fui dar testemunho de um irmão brasileiro chamado Genival Vento. Não sei se alguém conhece, escutou dele. Você escutou? Eles ficaram assim com o olho. Se o Genival Vento venceu porque Deus quis, o que é eles para vencer? Nada pode segurar eles. Assim como o Senhor fez com o Genival Vento, fez comigo. Pode fazer com eles. E eu falei para ele, que o irmão Genival Vento nem chegou no Paraguai e ele já está sendo falado aqui. Ele é homem de nações. Vocês são homens de nações, eu falei para ele. E li para eles, se não me equivoco, eu li Gálatas 14. Eu não vejo, mas pela fé eu creio e eu pego.
Eu falei para ele, falem, eu não vejo o Espírito Santo, mas eu creio. Peguem, creiam porque vocês vão mudar a sua história. Mas não são vocês, é Jesus. Amém? Obrigado por me escutar. E vamos apoiar.